momentos a Deus e vamos agradecer Ele por mais esta oportunidade que Ele nos está concedendo. E agradecendo pelo dia que nos desse, por esse clima tão gostoso, e mais agora no momento que reunido como igreja, pedindo em favor do irmão Daniel que vai trazer a palavra, pedindo em favor dos hinos que vamos cantar, que Deus nos abençoe. Oremos, amado Deus e Pai, somos gratos a Ti por este momento que Tu nos trouxe nós aqui, e também pelo dia que nos deste, pela cada momento de nossas vidas, de ter nos sustentando o cotidiano com o pão de cada dia, e através da Tua palavra também, e pedimos em favor da família de nossos filhos, toda a nossa família, os parentes na carne, pedimos os irmãos em Cristo, aqueles que porventura vêm ainda, Tu sabes, que traga para junto de nós, pedindo em favor culto do fim de semana, né, que amanhã possamos estar aqui. Nos abençoa, se for da Tua vontade, que Tu permita o domingo e na Igreja Memorial lá em Bauru, que possamos estar à noite aqui. Pedimos a Ti, se for da Tua vontade, do Teu agrado, que nos ajude nisso. Por Jesus que pedimos e por Ele agradecemos o perdão de nossos pecados. Amém. Agora, domingo de manhã, se os irmãos querem fazer culto aqui, irmão, quem puder estar presente, pode ficar, senão não abre, já decide, faz culto, porque se Deus permitir, eles estão igual lá. O irmão Paulo não vai vir, porque vai ter visita. Então tá bom. Então fica os irmãos aí decidem. Pode continuar o culto. Então vamos louvar o Senhor.
E o navegador do Daniel pode vir na frente, já olha a favor dele. Antes de Deus, nosso Pai, queremos pedir que agora o Senhor falou o mensageiro para nos trazer mensagem, que possa falar em ela do teu Santo Espírito, amparar nas tuas santas palavras, que conforme as nossas necessidades, possamos ser todos daqui edificados de tudo isso, no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Quando a Bíblia diz assim, não é lá que nós vamos preparar esse conteúdo, mas lá em Cantares, Eclesiastes diz, leva para o teu Senhor, nos dias da tua mocidade. Depois começa a chegar uma idade que eu vou, não sei, só não sei, viu? Tem que levantar com o opinião da cadeira, senão. Mas Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. Aqui entre as parábolas, a parábola anterior aqui foi a parábola da grande ceia, e entre tantos outros ensinamentos, Jesus, prosseguindo, no versículo 25, ele diz assim: ora, a Bíblia diz assim, ora, ia com ele uma grande multidão, e, voltando-se, disse: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e sua mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Uma versão diz aborrecer, outras diz odiar, outra diz deixar, né? Mas o sentido é um só. E quando se trata de aborrecer os outros, até então é fácil. 14, o que é? 25. Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25. Obrigado. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Olha, a multidão estava toda animada, tinha comido pão de graça, estava todo mundo seguindo Cristo. E aí tem uma outra passagem, nós não vamos nela, mas é que é impressionante também, quando ele volta, isso está lá em João, né? Ele volta e diz que não comeu a minha carne e tudo mais. Hoje estamos tratados ao aborrecer. Ele se volta e diz que se alguém quiser ir a ele, quiser seguir a Cristo, e não aborrecer seu pai, a sua mãe, a mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode. Jesus está proibindo alguém de ser discípulo dele, em dizer que se alguém não deixar tudo, essas coisas,
não pode ser discípulo dele? Não. Ele não está proibindo. Ele está declarando que se não for assim, você não vai conseguir. Né? Mas aí que chega um ponto. O que é aborrecer? Porque parece que Jesus é um tanto radical e duro. E num sentido muito sério, sim. Realmente é duro, no sentido singular. Se torna duro, sim. Quando você aborrece alguém, ou alguém te aborrece, ou se você quer aborrecer, principalmente um chefe seu, é só não fazer o que ele quer, o que ele pede. E esse é o aborrecer, é não seguir no mesmo caminho, com o mesmo sistema, é conquistar. Não vos amoldeis Romanos 12 diz, não vos amoldeis ao esquema deste mundo. É exatamente aqui o aborrecer. É o seguir no mesmo sistema, fazer as mesmas coisas, as mesmas vontades. Enquanto eu pensava nisso, eu estava lembrando no pai do pastor. Irmã Dolores, irmã Lázaro, que abriu o caminho aceitando a Cristo, já tiveram problema. E depois, consequentemente, os outros irmãos. E a própria esposa também, ela aborreceu de início, porque não deixou o sistema para seguir a Cristo. O deixar o aborrecer é nesse sentido. É não seguir no mesmo sistema, mas é voltar-se para Cristo. Né? Eu, de certa forma, tenho aborrecido meus pais, porque quando desentoa alguma conversa, eu não paro mais assim para expor para eles o Evangelho. Eu já fiz isso várias vezes. Então o que eu faço agora é aproveitar a oportunidade de orar por eles. Quando sai o assunto, aí vai na luz, olha, tá vendo? É assim. É assim que é a vontade de Deus, é assim que funciona. Não é assim, né? Não é o merecimento, não é a penitência, não é o que eu faço, mas é o que Cristo fez. É o aceitar o Cristo como o único Senhor e Salvador. E esse o aceitar não é apenas dizer assim, eu também creio. Pergunte para todo mundo se alguém não crê em Deus. Todo mundo fala que crê em Deus. Aparece um ou outro meio atirado da ideia aí e fala que não acredita em Deus, que é ateu. Mas é só da boca para fora também. Lá dentro do coração mesmo, lá no íntimo, lá na hora que a coisa aperta mesmo, ele também lembra do Criador. Né? Até os cientistas, os grandes cientistas que disseram que, na teoria, que o mundo veio do Big Bang, uma mega, uma explosão, não sei o que tem, esses homens não tinham como negar, mas o seu ponto de estudo, a sua loucura, o seu entendimento levou à loucura. E aí, para voltar atrás, é difícil para o homem se humilhar, especialmente quando ele se acha ser alguma coisa e que tem bastante entendimento, né? Fica difícil de assumir. Mas o homem sabe de tudo isso. Né? O homem sabe de tudo isso. Né? Essas coisas. Sabe que não veio do Big Bang? Sabe que não veio da explosão? Né? Mas o homem não acredita, mas o aborrecer é nesse sentido. É o aborrecer, o de não seguir. E ainda a sua própria vida. Ou a si mesmo. Eu preciso aborrecer a mim mesmo constantemente. Não é que eu aborreci a minha vida uma vez e estou seguindo a Cristo e está tudo bem agora. Não. Eu preciso me aborrecer a mim todos os dias, porque eu preciso agir quando eu quero, quando eu estou interessado
na vontade de Deus e de seguir a Cristo de perto, e toda decisão ou toda coisa que brota dentro de mim, todo desejo que brota dentro de mim, eu preciso relacioná-lo com a palavra de Deus, com a vida de Cristo, para saber. E muitas vezes é contra a minha vontade e é o tempo todo. É um aborrecer. E no versículo 27 ele disse: qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Olha, a cruz aqui, tem cruz que precisa saber se a cruz é de Deus, é Deus que me deu, ou mais em 90 e tantos por cento das cruzes que a gente carrega é que a gente mesmo procurou. Não tenho medo de dizer isso não. Sabe? A cruz, o que significa a cruz? A cruz foi criada com que finalidade? A cruz quem criou não foi os hebreus, o povo de Deus. A cruz é um instrumento de punição criado por Roma. Era uma mania, era uma condenação e uma execução de expor a pessoa ao público e ter vergonha. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito porque não era acredito, maldito é porque ele não é bom, porque ele não fez coisa. Então, quando alguém era crucificado lá no monte da... Por que era crucificado no monte da caveira? Porque o monte era alto, era na beira do caminho, para que as pessoas passassem e vissem lá o dito cujo lá, pendurado na cruz, ele estava recebendo esse tipo de condenação, que seria hoje o que? A cadeira elétrica, que é pena de morte. Quem ia para a cruz era pena de morte. Tanto é que quando, por causa de jogo político, quando era na véspera do sábado, eles iam lá, se não estava morto, eles quebravam as pernas para quê? Para que saísse lá mesmo, para que morresse lá mesmo. Então a cruz é um instrumento de punição e de destruição. Para mim tomar a minha cruz e seguir após Cristo, isso é, eu estou me punindo todos os dias o meu eu, a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Isso só acaba quando a gente morre. Esse carregar a cruz aqui só acaba quando a gente morre. Então, principalmente o que eu acho, o que eu penso, o que eu entendo, nada disso funciona. A gente vê por que tem tantas religiões. Porque eu gosto assim, porque eu penso assim, porque eu não quero daquele jeito. Então cada um saiu organizando o seu gosto. E não acabou não, porque estão fazendo mais ainda. Porque os gostos são diferentes. Para você ter uma ideia, a gente tem uma religião aqui que ela abriu em três porque teve dois pensamentos que divergiu da primeira. Depois acho que uma acabou e a outra voltou para trás, mas é isso por quê? Por causa de pensamentos. É só que nem o meu amigo disse que o imperador Constantino ele se converteu ao catolicismo. Eu fiquei dando risada só, não falei nada. Mas ele se converteu ao cristianismo. Porque católica apostólica romana
A única coisa que ela tem de sincero aí é romano, que é apostólica. Tem nada de apóstolo. Não se segue o ensinamento dos apóstolos. Não é só esse, tem tantos outros. Tudo diverge. Então, a minha cruz que eu preciso carregar, não é que eu não estou aqui, não é do meu gosto. Eu preciso ver se pelo menos ela tem uma relação com a palavra de Deus, com a sinceridade da palavra de Deus, com Deus. Onde Cristo é o soberano. Se o ensinamento for bíblico e apostólico, vai se ensinar que Cristo é o soberano. É o cabeça da igreja. A igreja está submetida a ele e mais de ninguém. Ao ensinamento dele. Não há ideias fabulosas. Não ao meu gosto. Né? Não ao meu gosto. Mas ao gosto de Cristo. Né? Se alguém e qualquer que não levar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então não é simplesmente eu não fazer a minha vontade ou eu sacrificar o meu corpo. Eu ir após Cristo. E o ir após Cristo é o ir após os seus ensinamentos, a sua palavra. O que é após? É logo depois, é Ele na frente. Amém. Então Ele é o guia, não a minha cabeça. Ele é o guia. A gente, às vezes conversando em casa, e os irmãos falavam alguma coisa, e até hoje meu pai ainda fala. Quando alguém vai falar alguma coisa assim, que ele falava, olha, isso não dá certo, isso não é bom. Mas é que eu estou querendo fazer assim, sempre disse, olha meu filho, o teu juízo é o teu mestre. Quando eu ouço isso, quando eu me lembro, eu digo, Senhor, graças a Senhor, eu quero que tu sejas o meu mestre, sempre, não o meu juízo, não a minha cabeça. Isso é o seguir a Cristo. Isso é o aborrecer não só os outros, mas aborrecer a mim mesmo. O aborrecer a mim mesmo é não fazer o que eu quero toda hora. Exceto que o que eu quero é a vontade de Deus. Aí sim. Se eu decidir a ir após Cristo e aborrecer os demais, no sentido de não seguir-lhes o seu sistema, e para isso eu não preciso me excluir da minha família carnal, eu não preciso me excluir dos meus filhos, me excluir dos meus irmãos, excluir dos meus pais, excluir-me da minha esposa, me privar deles. Não. Jesus disse assim, quando ele orou por nós, ele disse, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. E ele havia dito, eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. Aí, né? Esse negócio de... E tem muitos cristãos e muita gente que está andando de braços dados com o inimigo e batendo nas costas dele, chamando de meu amiguinho, né, meu companheiro. Aí é problema. E às vezes pode até ser salvo? Pode. Pode ser. É um negócio meio duro
entender, mas pode sim. Pode sim, porque a nossa mente, ela é tão enganosa, o nosso coração é tão enganoso, que você pode prestar atenção numa coisa. Se você faz uma coisinha que desentoa da vida cristã, a primeira vez, você faz e fica meio assustado, né? Meio, nossa, eu fiz isso. Ou até mesmo tratar mal uma pessoa, ou responder mal até mesmo o seu cônjuge, ou falar algo que não devia. Né? A primeira vez que, nossa, puxa vida, né? Mas quando era uns dias, faz de novo. Na terceira vez em diante, quarta, você já não percebe mais. Já está tudo bem. Já acostumou. Já cauterizou. Né? As mulheres sabem bem o que é isso, cauterizar. Quando vai lá, né, cauterizar uma ferida lá, num determinado lugar, é queimar, não sente mais. Mata a sensibilidade. E é por isso que Jeremias diz que enganoso é o nosso coração. Porque é enganoso. A primeira vez eu me assusto um pouquinho do jeito que eu falo, meio da segunda vez já acostumei, da terceira, quarta vez em diante, já começa assim, eu sou assim mesmo. Já se torna normal. Então, aborrecer é exatamente isso daí. É retroceder. Quando eu tomo uma atitude que não devia, é retroceder. Dói, quebra o orgulho humano, machuca, né? Mas eu já fiz, né? Eu sou o chefe da casa, eu sou o chefe da empresa, eu sou o chefe do meu setor lá. Cristo disse que aquele que quiser ser o maior, ele precisa ser o quê? O que serve. As pessoas costumam fazer por determinado dia do ano aí, né, a cerimônia do lava-pé. E peraí. Por que Cristo fez a cerimônia do lava-pé? Por que Cristo fez o lava-pé? E por que ele nos disse assim, que era para comemorar a ceia do Senhor? E não para comemorar o lava-pé? Porque foi uma lição, uma instrução. Porque era muito para o dono da casa que tinha o seu escravo lavar até os pés da sua própria esposa, do seu filho escravo que tinha que lavar o pé. Agora já imaginou se descer lá, falar para o escravo, volta até aqui, lavar os pés do escravo, né? Tratar. Isso é um símbolo de respeito, de carinho, né? Era muito. A posição. É o que eu costumo dizer tanto sempre. Qual é o valor que Cristo pagou na cruz pela minha alma e pela alma daquele que está caído na calçada, bêbado, drogado? Qual foi o valor que ele pagou? E qual foi o valor que ele pagou por aquele que está lá, sem teto, doente, viciado, jogado lá na rua, e hoje o homem que tem uma posição aí mais alta no mundo é o presidente dos Estados Unidos. Qual é o valor da alma de um e do outro? É que Deus olha para ser humano. Nós muitas vezes olhamos para a posição. Você acha que entre os cristãos muitas vezes nós não temos um olhinho diferente para uma posição mais elevada socialmente e para uma, né? Tiago disse assim, se entra alguém na sua congregação, né, vestido com anel de ouro e mais, aí você diz para ele, você não é cristão, aí de honra aqui, mais, né? Aí entra um bêbado
falando durante a reunião. Se você não conseguir botar ele para fora, pode lá, puxa o banco lá. Será que aqui dentro isso às vezes não acontece? Será que aqui dentro não acontece quando o meu chefe, vamos usar hoje aqui o topo da cidade, seria a cadeira do prefeito, né? Será que não acontece quando o prefeito passa por mim e fala bom dia, ou quando passa por mim, não vou citar o nome, né? Uma pessoa que a gente vê o tempo todo aí, andando, cambaleando, queridos por causa de. É diferente o oi de um e do outro. Né? Muita gente se sente, acha ser uma coisa. Né? Muita gente acha diferente. Mas o cristão não é para sentir essas coisas. Tem cristão que faz diferença, que sente e que demonstra, tem, lógico que tem. Mas não é para a gente fazer isso. Nem no meu íntimo é para mim fazer isso. É para mim ser um ser humano. É para me abraçar com a mesma satisfação e prazer um com terno e gravata bonitinho, quanto o outro sujo, rasgado. Isso é aborrecer a mim. Isso é aborrecer os meus princípios, os meus costumes, né? Isso é aborrecer. Então, o aborrecer os outros e o aborrecer a mim mesmo é muito mais além do que nós estamos acostumados a entender. Nós já pensamos em um aborrecer num vício que eu gosto, num alguma coisa, a gente já acostuma, né? Não é isso não. É lá. Jesus disse assim que se alguém não pode ser, na parábola dos talentos, se alguém não pode ser fiel no pouco, como vai ser fiel no muito ou no bastante? Não, é princípios. É princípios. É que nem a corrupção. Costuma-se falar da corrupção lá em cima, porque lá no topo do país a corrupção é grande. E a gente não consegue ver a corrupção que começa lá no funcionário, sujo de graxa, solto. Mas isso aqui não é nada. Se não consegue ser fiel no pouco, se não consegue andar na contramão de todo mundo, existe coisas. Às vezes você tem liberdade de usufruir de algumas coisas e não de. É diferente. Às vezes tem liberdade. Eu tenho liberdade de, na hora do serviço, muitas vezes, fazer muitas coisinhas particulares minhas ali na hora do serviço. Só que se alguém chama, eu joguei de lado e já estou atendendo o que eu tenho que atender. E acontece muitas vezes que eu estou fazendo coisas minhas e eu estou fazendo coisas para ele. Então, precisa conciliar a situação. Não é assim. Tem muitas coisinhas que eu uso em coisas minhas que eu peguei da empresa, coisas que eu sei que a empresa, aquilo ali não vai fazer diferença. E tem muitas coisinhas que só Deus sabe que eu corro lá na loja, no comércio, compro no meu bolso e coloco para fazer funcionar, porque eu não tinha como buscar uma revisão, buscar um negócio de horário. Tem tudo isso aí. Tem tudo isso aí. Mas mesmo assim, nessas pequenas coisas, a gente precisa estar com o pensamento ligado no ensinamento de Cristo, para que não aconteça um mau hábito, né?
pequenas coisas. É as pequenas coisas. Sabe como a corrupção começa no verso? E eu vejo isso em casa todo o tempo. Olha, se você for bem na escola hoje, fizer isso, você vai ter isso de uma nota por. Você acha que está ensinando o que com o ser humano desse jeito? Não, você precisa ir na escola e precisa fazer a sua lição porque é tua obrigação, é o teu futuro que está em jogo. Não é que porque se você fizer alguma coisa, você tem que ganhar alguma coisa. Não, é um estímulo. Que estímulo? Isso é suborno. É suborno. Mas as coisas estão tão desnorteadas que nós, os cristãos, estamos andando no mesmo caminho e não estamos percebendo. É por isso que Jesus disse: e quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Nós estamos entrando e andando num sistema, nos envolvendo num sistema que não percebemos que estamos andando do mesmo jeito dos outros e não sendo diferente. Nós somos chamados para ser diferente. Pensa-se que é à toa que Israel não podia comer certas carnes determinadas, não podia trabalhar certos dias, não tinha que usar certos detalhes na roupa. Era para ser diferente quando alguém passava aí, e aquele é um judeu, aquele é a nação de Israel lá. É para sermos assim. Olha, ele é crente. Ele é um cristão. Ele é diferente. Não, nós estamos no mesmo sistema, no mesmo normal. Vocês pensam que isso não dói em mim, isso não passa na minha cara? Isso passa na minha cara. Eu mesmo falo na minha cara os meus pensamentos. Não me pega me aborrecendo. Né? Eu lembro de numa frase do irmão Félix, uma ilustração do irmão Félix, diz que um determinado líder andava com o seu companheiro num lugar e dizia: olha, muita gente já vai saber o que eu estou dizendo. Olha quanto ouro em nossas portas são de ouro, as nossas torneiras são de prata. Já não podemos dizer mais, como disse Pedro, não tenho ouro nem prata. Aí o companheiro que era abaixo dele disse: realmente também não podemos te dizer, levanta-te e anda. Não podemos dizer que somos cristãos atrasados, mas também não podemos dizer que a nossa fé era igual a deles. Porque Deus mudou? Jamais. Ele não é mudado. É porque eu não aborreço a mim. Eu não aborreço a mim. Às vezes eu sei que é covardia, mas às vezes eu digo: Senhor, será que ela não está bom deu por aqui não? Será que ela não deu para mim por aqui não? Ele sabe disso que eu estou falando a verdade. Eu tenho esses diálogos comigo. Será que, se queres que eu fique, vou lutar enquanto o Senhor me deixar aqui? Se achar que já deu, não vou chamar não. Né? É dois então. Sabe o que acontece? Sabe por que muita gente não se informa da palavra de Deus? Salomão disse assim que no muito saber há muito enfado. Conversava antes de ontem com um chefe meu de serviço, falando sobre operação de máquina, e eu disse: sabe, às vezes eu estou lá dentro, e eu ouço lá uma partida, ouço um negócio feito lá, e eu fico: nossa, mas aquilo me dói. Eu falo para eles: sabe que às vezes é melhor ignorar e não saber certas coisas? Ele falou: porque a gente passa raiva, né? Ele passa. Porque o simples fato de funcionar lá, o jeito de agir lá, você não está vendo. Você já sabe que já procedeu de uma forma errada.
Sabe? A gente sofre sabendo que estou errado e que às vezes não consigo resolver. Por quê? Porque não resolvo, porque não aborreço o meu eu a ponto de uma obediência sincera e pura. A ponto de uma obediência sincera e pura. Os homens que morriam e que morreram proclamando a Cristo e por sua fidelidade, mudou aqueles que os mataram, os seus algozes ou os seus carrascos. Ainda que nesta vida não, mas lá no julgamento a diferença vai ser muito grande. E nós falamos assim, né? Eu já ouvi isso muitas vezes. Não adianta nada, né? De que adianta? Está todo mundo caminhando daquele jeito lá. Pedro olha para trás e diz assim: Senhor, o senhor está me chamando para ir contigo, mas e aquele lá? Aí Jesus disse para ele: o que você tem com isso? E daí? Cuida da tua vida. Né? O que tens compromisso? Isso aí é individual. É individual. É por isso que a minha família, eu preciso aborrecer a minha família e até mesmo a minha mulher, muitas vezes, e a mim mesmo, porque eu não tenho nada com a vida dos outros. É a minha vida e Deus. Lázaro disse assim que não vejo mais o cais, é só Deus e eu agora. Então, ao mar aberto. É só Deus e eu agora. Não tem uma frase mais certa do que o pessoal diz por aí, que é cada um por si e Deus por todos. É isso mesmo. É cada um por si mesmo. Eu preciso me preocupar com a vida do outro, no sentido de que eu não o induza ao erro, de que eu não o induza a me seguir no erro, no desânimo, no relaxo, mas eu vou dar conta de mim e ele vai dar conta dele. Não existe a transferência de culpa. A Eva, o Adão transferiu a culpa para a Eva transferiu a culpa para a serpente, mas Deus colocou cada um no seu lugar. Adão, a terra vai produzir espinhos e você vai comer o teu pão com o suor do teu rosto. Eva, o multiplicador da tua conceição não era para ter a dor do parto, não era para ser, se não tivesse pecado, não era para ser do tão terrível. O multiplicador do seu parto. E a serpente, você vai andar sobre o teu ventre, vai comer pó, e ainda vou pôr inimizade entre ti e a semente da mulher. E tem gente que cria cobra como bicho de estimação, só existe louco. A inimizade foi colocada, não foi por nenhum ser humano que colocou a inimizade entre a serpente e o homem e o ser humano. Tá? Aí a Bíblia diz assim que a terra geme, esperando a redenção. Porque quando Cristo vier para buscar os seus e reformar, transformar a terra, a diferença já vai ser evidente. O leão vai comer palha com boi, a criança vai brincar com a serpente, não tem problema nenhum. Não foi só o ser humano que saiu no prejuízo por causa da desobediência. Toda a natureza
natureza foi comprometida. Toda a natureza. Tudo caiu no primeiro Adão e tudo se conserta no segundo, que é o Cristo. A gente pensa muitas vezes que o aborrecer é isso ou aquilo, né? O aborrecer é somente isso, ou não fazer isso, ou não fazer aquilo. O aborrecer é um sentimento. Há um salmo que diz assim, que o Senhor conhece o meu sentar, o meu levantar, o meu entrar, o meu sair, e quando a palavra nem veio ainda da minha língua, Ele já a conhece totalmente. Eu já cansei de escutar gente falar assim, só não pode falar isso ou fazer isso perto do pastor. Grande coisa perto do pastor. E aí eu costumo dizer, por acaso Deus não está sabendo de tudo que está passando dentro do seu coração? Jesus disse assim, até o cabelo da vossa cabeça está contado. Já parou para pensar nisso? Que Deus tem um cuidado específico, né? Não importa se nós podemos passar direto, não faz diferença nenhuma. Ele tem um cuidado, um olhar específico para cada um. O pastor normalmente olha pelo rebanho, né? Pastor, bispo, quer dizer aquele que olha de cima ou por cima. Mas ele não consegue saber, e graças a Deus que ele não consegue saber, e que a gente não sabe o que está passando no pensamento dele. Mas Deus sabe de tudo. Uma das coisas que eu me lembro constantemente, primeiro dia é o versículo, né? A misericórdia, e isso não é só não se levantar, isso eu me deparo com isso muitíssimas vezes durante o dia. E eu tenho uma conclusão sincera, convicta, imutável, de que não tem outro motivo para que eu ainda esteja na face da terra, se não é a misericórdia de Deus. É só por misericórdia. Para quê? Não tem outra coisa, só misericórdia. É minha miséria com a cordialidade de Deus, com a camaradagem dele comigo. O que é camaradagem? Meu camarada é aquele que está ali, né? Precisei dele, que socorre meu camarada. É aquele que falou, não é meu camarada. Misericórdia é a minha miséria com a cordialidade de Deus, com o amor de Deus, com a compaixão. Só isso. Não me basta mais nada. Sem motivo de reclamar, sem motivo de pidonchismo, se a gente parar para pensar, aborrecer o meu eu e começar a se concentrar na misericórdia de Deus, no amor dele, eu tenho motivo de agradecer e não de pedir. Me deparo muitas vezes dizendo, Senhor, eu não sei o que pedir. Me ajude a confiar em Ti. Só isso que eu peço. Não sei o que pedir. Em muitos casos a gente não sabe o que pedir. Pelo menos eu sei o que pedir. Eu não sei se a minha mente é pequena demais, curta demais. O entendimento, o sentimento, sei lá, eu me deparo
constantemente, eu não sei o que pedir. Então eu peço, me ajude a confiar em Ti, a descansar em Ti. Isso é o confiar. Vamos voltar ao 25 e 26 e vamos terminar. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Como não pode, não tem poder, não consegue. Se não for por confiar, não consegue. Aí Deus diz assim: é necessário que os que se chegam a Deus confiem que Ele é galardoador dos que o buscam. Quando eu não recebo nada do que eu estou querendo, eu preciso crer que estou sendo recompensado pelo simples fato de estar vendo e de estar sentindo. Essa é a misericórdia. Que Deus abençoe todos nós. Pastor. Amém. Obrigado, Daniel. Deus continue te abençoando. Agradecemos a Deus porque mais uma vez tem usado o teu servo, o irmão Daniel, Deus que estão aqui presentes, agradecemos a Deus por isso. E vamos louvar o Senhor, o qual Pode ser o 284. 284. Tanto que toca ele está em Fá maior. E se eu não olhar, eu esqueço de posição que ele está. Esqueço que ele está. Oh,
Senhor, começo este nos despede, dando comigo boa noite, sono de cada um de nós. Peço que o Senhor esteja abençoando nossas famílias, nossa saúde, nosso shopping, nosso nome, assim de cada um de nós. Que possa abençoando o culto amanhã aqui e lá em Bauru, que vai ser feito lá. Os pregadores que vão pregar lá, que possam abençoar a viagem, que possa ir bem. Agradecemos por tudo que tem feito por nós, pelo nome Daniel, mais uma vez pedimos pelo seu futuro, pelo sentido, que o possa abençoar ele, a família dele, assim para nós. E o pastor também, pela saúde, que vem de Deus, a sua palavra, cada vez mais, da sua esposa. E pela salvação que tem. Que Jesus Cristo que possa nos abençoar, e isso sempre esteja na nossa mente, que somos salvos pelo sangue derramado na cruz, e que somos servos que devemos assumir